Bom, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus que está no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 26 a 31. Diz assim: E além de tudo, está posto um grande abismo entre vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ao lermos esta parábola, vemos alguns aspectos culturais que são entendidos e que podem nos auxiliar na análise de cada versículo desta parábola. Vemos também que as vestes de púrpura, elas denotavam uma pessoa muito rica, pois esse pigmento era bastante raro naquela época dos ricos, devido a uma difícil extração a partir de moluscos marinhos, e que muitas das vezes encarecia e limitava a realeza, as pessoas nobres naquela época. Quando lemos esse versículo, também nós temos que sabemos que merecemos atenção. O fato de os cães virem lamber o pobre mendigo. Aleluia. Em nossa cultura, os animais domésticos quase fazem... Não era assim naquela época, naquele tempo. Glória a Deus. Aleluia. Os cães eram animais imundos naquela época, comedores de carniça, cujo contato deixava religiosamente puro quem por eles fosse tocado. A expressão seio de Abraão, claramente ela faz referência a um lugar de delícias, de honra, de exaltação, devido a uma alta importância que aquele patriarca sempre teve para a comunidade judaica. Também é interessante a preocupação e a menção ao sepultamento naquela época. Entre os judeus, um cadáver insepulto que estava vivendo em uma maldição das piores. Daí o juízo de Deus sobre Acabe, a cidade, conforme foi profetizado pelo profeta Elias, ter sido algo bastante assustador. E ao lermos 1 Reis, capítulo 21, versículo 24, diz: Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Naquela época não havia castigo pior para um judeu. O curioso naquela época é que no caso desta parábola que acabamos de ler, do rico e do Lázaro, é específico a história. Nada é dito sobre um sepultamento de Lázaro,
Mas isso não deve ser visto, meus queridos irmãos, com preocupação, pois na sequência da história do rico e do Lázaro, é dito que ele estava no seio de Abraão, uma palavra que significa o mesmo que paraíso. Esta parábola também menciona a respeito do dinheiro. E esta parábola nos diz assim, que o dinheiro, quando ele é elevado à categoria de ídolo, ele nos torna indiferentes a Deus e ao próximo. A parábola do rico e do Lázaro é uma parábola de caráter único. Apenas aqui, nesta leitura desta palavra, nesse ensinamento, Jesus ele menciona os nomes dos seus personagens. Igualmente, apenas nessa parábola, o diálogo do nosso Senhor Jesus Cristo se dá na vida pós-túmula dos seus personagens. Essa parábola também pode nos ajudar diante da inquietante pergunta que muitas das vezes nós fazemos: o que acontece conosco após a morte? A parábola que foi ensinada por Jesus, esta e muitas outras, não é fato, é realidade. Mostra que a realidade naquela época é a nossa realidade da época atual que vivemos. Não é pequeno o número dos que têm afirmado ao longo da história que a narração desta parábola se refere a fatos reais e não a uma parábola. As parábolas de Jesus, elas se referem não somente a uma parábola, mas elas se referem a fatos reais da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia. Tais estudiosos dizem que nós estamos diante de uma descrição literal da vida após a morte. Dizem os estudiosos, inclusive, que Jesus conhecerá os personagens de cada história que ele mesmo contou. Aleluia. E deles, Jesus se aproveitou para ensinar sobre as realidades após a vida terrena. Só que não é bem assim. Não cremos assim desta forma. Entendemos ser um exagero imaginar que se trata de um caso real. Um caso que mostra o sobrenatural da realidade do reino de Deus, mas mostra um caso real da época que vivemos aqui. Aleluia. Mas muitas das vezes vem na nossa mente essa pergunta: com que base alguém iria afirmar que Jesus conheceu os personagens desta história, desta parábola e de muitas outras que ele contou? É mais fácil compreendermos o diálogo entre Abraão e Lázaro como sendo alegórico e típico de uma história parabólica que foi contada pelo nosso Salvador. Aleluia. Vê-la como literal poderia trazer à igreja muito mais complicação, muitas das vezes, e contradição do que uma solução. Seria, meus amados irmãos, muito complicado como, por exemplo, imaginar que o céu e o inferno estivessem tão perto um do outro, a ponto de permitir uma conversa entre os habitantes de ambos os lugares. Isso parece citar apenas uma coisa. Aleluia. Eu tenho o prazer de lidar com um grande número de pessoas que duvidam da fé cristã. Da fé cristã que é dada por Cristo. Aleluia. E estes tipos de pessoas não são céticos verdadeiramente do cristianismo. Esse tipo de pessoas são cristãos que querem parar de duvidar. Eu digo prazer.
porque essas feridas, na maioria das vezes, elas podem ser curadas. E muitas vezes eu me sinto alegre, feliz de ter este papel na vida, na minha vida e de muitos outros crentes que estão feridos, como este pobre mendigo esteve ferido. Aleluia. Esta parábola, ela tem uma narrativa que é peculiar ao Evangelho de Lucas. Esta parábola ela nasceu em um contexto no qual Lucas mostra a zombaria dos fariseus diante dos ensinos de Jesus, com relação ao dinheiro, com relação à nota que não era nada agradável de que eles eram avarentos. Mostra que eles tinham uma vida luxuosa demais, se comparada com o restante do povo e diante da afirmação que era categórica de Jesus Cristo, de que não se pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Glória a Deus. Aleluia. E nem viver uma vida de luxo demais. Servir o luxo e servir a Cristo Jesus. Não pode. Não pode. Aleluia. Isso levou Jesus a contar esta história desta parábola. Em questão que desta vez destacando o triste fim daqueles que vivem apenas para satisfazer os seus desejos egoístas. E estas pessoas que buscam satisfazer os seus próprios desejos egoístas, elas agem indiferente aos que sofrem à sua volta. É interessante, meus queridos irmãos, a reincidência desta parábola de muitas outras, porque ela tem lições que envolvem bens materiais e dinheiro. Jesus, o nosso Senhor, Ele nos ensinou muito sobre os perigos do dinheiro. Glória a Deus, aleluia. Talvez porque não haja nada com tanto potencial de se tornar um ídolo no coração do ser humano quanto as riquezas que são alcançadas aqui no mundo terreno. Na história desta parábola do rico e do Lázaro, do pobre, do rico e do pobre mendigo, temos 2 personagens centrais, o rico e Lázaro. O rico, um homem cheio de dinheiro, que tinha muito luxo, que tinha muitas coisas, que alcançava muita riqueza por devido ter muito dinheiro, por ser um grande milionário. Por isso ele era rico. E Lázaro, um pobre mendigo, que não tinha nada, que não tinha casa, que não tinha roupa, que não tinha casa, que não tinha carro, que não tinha riqueza. Mas o que o pobre mendigo tinha eram suas vestes sujas e mal cheirosas. Um pobre mendigo que ficava do lado da calçada, sentado, e que muitas das vezes comia alimento do lixo, alimento do chão. Glória a Deus. Um pobre mendigo que não tinha da onde se acolhesse, chegar, porque não tinha um lugar. Ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha filhos, não tinha ninguém. Era somente ele e os cães que estavam ao seu redor. Um pobre mendigo que havia muitas feridas no seu corpo, aleluia, e que não tinha o que se alimentar porque não tinha de onde tirar. Aleluia. O rico era um colunável, alguém que dava grandes festas, que vivia em badalações e prazeres sem conta, que vivia compartilhando com seus amigos as suas riquezas, convidava os seus amigos para suas festas. Esse homem não tinha problemas aparentes, pelo menos não os de natureza financeira.
E provavelmente este homem, o rico, não conhecia ninguém que os tivesse, porque as suas amizades eram só com pessoas do seu porte. Aleluia. Sua casa era certamente a mais luxuosa de todas. As suas roupas eram de grife. Aleluia. Opulência, desperdícios faziam parte da sua rotina. Glória a Deus. Curiosamente, algo que não pode passar despercebido no texto é que esse homem, aleluia, glórias a Deus, era religioso, pois ele conhecia Abraão e o chamava de pai. Havia também um outro homem chamado Lázaro, um mendigo, cujo significado era Deus socorreu. De fato, ninguém nunca socorreu este pobre homem. E nem muitas das vezes ninguém sequer ligava para ele. Ele ficava lá jogado, ele e os cães. E os cães vinham e lambiam suas feridas. O que ele tinha na sua presença só eram os cães, os cachorros que ali estavam. Não tinha amigos, não tinha ninguém. Não tinha ninguém para o socorrer. Era um pobre homem andrajoso, alguém à margem que nunca foi percebido pelo rico e nem por ninguém que passava no local onde ele estava jogado. Os únicos amigos que tinham eram os desprezíveis cães, como eu acabei de falar. Ao lermos esta parábola, nós podemos ver que realçar fortemente os contrastes entre esses dois. Aleluia. De um lado, uma mesa farta. Do outro, o desejo por migalhas. De um lado, riqueza sem tamanho. Do outro lado, uma miséria repulsiva. De um lado, roupas de linho finíssimo, de grife, perfumadas, perfumes de marca, sapato de marca, roupa de luxo. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a única ocasião que Jesus menciona o que alguém vestia. Do outro lado, um mal cheiroso, cheio de trapos, que não tinha nada, que não tinha alimento, que não tinha roupa de grife nem de marca. O pobre mendigo estava assim como esse aí dessa imagem que você está vendo. Esse daí até tá com uns traços assim mais ou menos. Mas Lázaro, ele não tinha seus traços assim como este da imagem. Creio eu que ele era um homem cheio de ferida, um homem jogado, um homem cheio de tristeza, um homem que ficava no seu devido canto, lançado lá no canto, pedindo esmolas. Porque o que restava para ele era só as migalhas que vinham. Aleluia. Muitas das vezes, nós vemos muitos Lázaros. Nós deparamos muitas das vezes com Lázaro. Será que nós temos ajudado o Lázaro que muitas das vezes nós nos deparamos? Aleluia. O Espírito Santo do Senhor está trazendo ao meu coração aqui agora, neste momento. Você tem se deparado com Lázaro. O que você tem feito por Lázaro? Você tem ajudado Lázaro? Você tem acolhido Lázaro quando você se deparou com ele? Você deu um alimento a Lázaro. Lázaro bateu muitas das vezes na sua porta. E aí? O que você tem feito por Lázaro? O que você compartilhou com Lázaro quando ele bateu na sua porta?
Você mandou Lázaro embora com a mão abanando, ou você ajudou a Lázaro? Ou você fez como o homem rico, andava e não dava a mínima para Lázaro? Andava num local onde Lázaro estava, não deu a mínima para ele. Eu quero te dizer, meu amado irmão, você que está ouvindo este áudio, Deus, ele se agrada com aquele que ajuda o próximo, mas ele se entristece com aquele que passa diante do próximo, passa diante de Lázaro e nem sequer se curva diante de Lázaro, olha para ele e pergunta se ele está precisando de ajuda. Deus, ele se agrada com quem ajuda Lázaro, com quem dá a mão para Lázaro tocar. Aleluia. Não deixe Lázaro ir embora com a mão abanando quando você se deparar com ele. Ajude, faça o bem, sem olhar a quem. Um verdadeiro cristão, nascido de Cristo, nascido do Pai, do Filho, ele vê Lázaro, ele se depara com Lázaro e ele ajuda Lázaro. Porque nós não sabemos o dia do nosso amanhã. Nós não sabemos o dia que pode Lázaro se tornar um homem rico e fazer a mesma coisa, deparar-se conosco e não fazer. Fazer tudo aquilo que nós fazemos a ele quando se deparamos com ele. Aleluia. Dói, né? Está a palavra. Dói. Mas é melhor doer do que massagear o ego. A eternidade das nossas vidas, meus amados irmãos, é decidida agora, não amanhã e nem depois, e nem na outra hora, nem no outro dia, e nem depois de amanhã. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido irmão, você que está ouvindo eu falar aqui. Fazer o bem é decidir agora. Não é depois, nem outra hora, nem depois de amanhã. É agora. É agora. Abraão diz para o rico que o mundo dos mortos está dividido em duas partes. E quem está de um lado não pode passar para o outro. Há um abismo que separa a ambos os dois. Em outras palavras, no tempo presente que vivemos, podemos fazer escolhas, tomar decisões, clamar, nos arrepender e sermos transformados. Após a morte, o nosso destino está nas mãos de Deus. E seja qual for, meu querido irmão, é definitivo e não inalterável. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nosso Senhor Jesus Cristo fala muito sobre isso. Glória a Deus. No livro de Hebreus, aleluias, capítulo 9, versículo 27. Escute só o que a palavra de Jesus fala. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também é Cristo.
Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Isso impõe uma reverência, um cuidado muito grandes com a minha vida e com a tua vida aqui na terra dos vivos. Aleluia. As nossas decisões agora, elas ecoarão por toda a eternidade. Em especial a resposta que daremos ao chamado de Cristo, que está lá em João, capítulo 5, versículo 24. Glória a Deus. João, aleluia. João, capítulo 5, aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 5, aleluia. Versículo 24. Olha lá que Jesus fala na sua palavra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. As Escrituras Sagradas desconhecem a doutrina do purgatório. Não existe purgatório. Não existe purgatório, porque as Escrituras, a palavra de Deus, ela desconhece esse lado aí. Esse lado que o catolicismo ensina, porque isso não existe. Purgatório não existe. Eu nunca li na palavra de Deus que há purgatório para se pagar pecados. O pecado, o meu pecado e o teu já foi pago. Jesus já pagou o nosso pecado com o seu sangue poderoso e precioso. Eu e você já fomos perdoados dos nossos pecados. Nós, eu e você que está me ouvindo, nós já fomos perdoados. Pois Jesus Cristo, nosso Mestre, quando esteve aqui na terra dos vivos, quando morreu na cruz do Calvário, madeiro, ele pagou, tudo foi cravado, todo o nosso pecado, o meu pecado e o teu, foi cravado lá na cruz, no corpo de Cristo. Com as suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Com o machucado que Jesus foi machucado pelos romanos, tudo ali foi culpa de nós mesmos, do nosso próprio peso. Glória a Deus. Aleluia. Se escolhermos viver sem Deus aqui, certamente é assim que passaremos a nossa eternidade. Não haverá oportunidades póstumas, porque estamos vivendo sem Deus. Estamos vivendo sem salvação. Glória a Deus. Se arrependa enquanto ainda há tempo. Se arrependa enquanto ainda existe tempo, enquanto a porta da salvação está aberta. Se mais para se arrepender quando chegar o dia do Senhor. Lembra de Esaú? Esaú foi impedido de se arrepender. O arrependimento é o outro lado da fé. Quando vamos a Cristo, amados irmãos, estamos arrependidos de muitas coisas, incluindo o início. Glória a Deus. Estamos arrependidos de nosso antagonismo em relação a Ele. Nosso arrependimento, ele está ilustrado em nossos joelhos curvados. E então confiamos que Deus pode nos perdoar, porque Ele é Deus de perdão. O assustador sobre esta passagem é que parece que Saul está tentando voltar para Deus. A questão é que
o que Esaú estava buscando com lágrimas. Muitas das vezes vem esse caso na nossa mente. Muitas pessoas acham que o arrependimento, a ordem das palavras, deixa outras possibilidades obscuras. Aleluia. Pelo valor nominal em muitas traduções. Parece que é buscando. Observe, leia o livro lá em Hebreus capítulo 12, versículo 17. Observe a leitura e veja a realidade dessa história de Esaú. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Buscando o arrependimento ou a bênção? O que você está buscando? Qual desses dois você está buscando? O arrependimento ou a bênção? Tem muitos que na presença de Deus o arrependimento, mas deseja mais buscar a bênção do que o arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. Não busque somente a bênção, querido irmão. Busque o arrependimento. Busque o arrependimento, o perdão de Deus. Não só viva só buscando só por bênção, não. Aleluia. Busca pelo arrependimento. Glória a Deus. Você necessita de Lázaro. O rico, ele necessitava de Lázaro. Muitas das vezes, em geral, podemos pensar que o necessitado ali era apenas o pobre Lázaro. Mas isso é um engano. Não era bem assim. O mendigo ao portão do rico alerta de que a vida é frágil e de que a oportunidade de servir o outro não precisa ser vista como um peso. Com aqueles cães ali ao redor dele, o farejando. Aleluia. Mas sua preocupação era apenas somente com ele mesmo. Na sua filosofia de vida não havia espaço para o outro. Aleluias. Especialmente o outro não era sua prioridade. E gradativamente isso vai gerando, amados irmãos, ia gerando nele uma insensibilidade constante, que paralisa por completo sua consciência. Tudo quanto aquele homem tinha, ele como se ele sequer existisse ali. É como se o pobre mendigo nem estivesse ali. Aleluia. A riqueza e o egoísmo do homem rico, de um lado, não deixaram que ele enxergasse o pobre Lázaro, coitado que estava ali. E de outro, impediram que ele... Eu quero dizer uma coisa aqui. Existem pessoas que se acham ricas demais e que nem enxergam a sua própria miséria diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O terceiro, que vive diante do clamor do homem para que Abraão enviasse até os irmãos para que evitassem igual destino daquele pobre mendigo. Aí vem a resposta de que tal coisa só seria possível se houvesse ressurreição e alguém voltasse a viver de novo. A pregação e o anúncio da vontade de Deus nos somente através dos vivos. Quem já morreu e está no mundo dos mortos, seja de que lado for, permanece no mundo dos mortos. Não vem para cá de novo, porque isso não existe. Os mortos não podem mais comunicar conosco mais. Porque eles morreram, não existe mais, eles estão em outro lugar. Não sei nem para onde eles estão, só Deus sabe para onde eles vão. Aleluia. Para vir ao mundo dos vivos, precisa ressuscitar. Essa é uma das verdades muito sérias para cada um de nós, que estudamos a palavra de Deus. Sobretudo em centros espíritas, terreiros de umbanda, onde supostamente os mortos se incorporam lá
falar com os seus parentes. Eu não acredito nisso. Eu não creio nesses negócios aí não, porque isso não existe. A palavra de Deus fala que quando o morto morre, ele não se torna mais a vida. Ele não se lembra mais do que ele se passou aqui na terra. Eu não creio nesses tipos de coisa, nessas ladainhas, nessas parafernálias que dizem que o espírito incorpora o outro para coisar. Não creio mais nisso, porque isso é ilusão, isso não existe. A palavra de Deus diz que isso é ilusão. A palavra de Deus diz que isso daí é abominação aos olhos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja a tua palavra. Mas se você crê, meu amado irmão, no teu coração, e vai te resgatar dessa ilusão, e vai te mostrar toda a realidade verdadeira da sua palavra. Assim como ele me mostrou tudo, me revelou, ele me revelou, assim que ele fez comigo, ele vai fazer contigo também. Assim eu creio. Glória a Deus. Louvado seja a tua palavra. Amado irmão e querido, bem para todos. Nunca ocorreu a um rico que ele também era mortal. Nenhum de nós somos mortais. Porque no tempo de Deus a morte virá para mim, para você, para cada um de nós. Até para quem está na presença de Cristo. Nunca ocorreu ao rico que ele também era morto, porque eu e você não somos mortais. Nós não viemos aqui para a terra dos vivos para se tornar. Quando ele caiu em si, já está na eternidade. Não é sábio vivermos, amados irmãos, sem reconhecermos a nossa finitude. O fato de que nossos dias correm por entre os nossos dedos. Glória a Deus. A maioria das vezes das pessoas prefere viver sem pensar nisso. Mas ninguém pode negar o fato de que cada dia que se passa é um dia menos planeta. A cada dia que se passa, o berço está mais longe e a sepultura está mais próxima de nós. Um dos problemas das riquezas e bens materiais é que eles produzem uma falsa segurança na vida dos seres vivos, inclusive quanto à eternidade. A segurança daquele homem estava no dinheiro, no rico. Tem muitas pessoas que depositam a sua segurança no que eles têm, no dinheiro, no que eles alcançam. Mas isso, para aquele homem, não era garantia que ele viveria sem jamais enfrentar a morte. Aleluia. Eu e você vamos enfrentar a morte no tempo de Deus. Agora nos resta sabermos para onde vamos. Eu creio que eu vou estar no céu e lá para sempre irei morar. E eu também creio que você vai para lá também. Aleluia. Agora, se você acha que não vai morar no céu, busque Jesus como teu Salvador. Aceite Ele. Abra o teu coração para Ele. E deixa Ele ceiar contigo e tu ceiar com Ele. Aleluia, glória a Deus. Deixa Ele perdoar teus pecados. Deixa Ele te abençoar. Deixa Ele escrever a nova história na tua vida. Se arrependa enquanto ainda há tempo de se arrepender. Busque ao Senhor enquanto ainda tem tempo, enquanto Ele está perto. Porque quando Ele estiver longe, será tarde demais, meu querido irmão. Procure Deus. Procure Deus, procure o perdão. Procure Ele. Deixe Ele alcançar teu coração, a tua vida. Deixe Ele arrancar da tua página essa velha história. Deixe Ele escrever de novo uma história do jeito dele. Glória a Deus. Aleluia. Deixe Ele te restaurar por inteiro. Deixe Ele fazer morada dentro do teu coração. A eternidade da busca por Deus é decidida agora, querido irmão. Decida agora ser salvo. Decida agora ser salvo. A vida é precária e preciosa. Aleluia. Não presuma que certamente amanhã você estará vivo. Não desperdice sua vida hoje.
Não desperdice o chamado de Deus. Não desperdice o toque do Espírito de Deus. Não desperdice o Pai, o Filho e o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja, Senhor, a tua palavra. Eu quero te dizer, meu amado irmão, o inferno é real. Ele existe. O Evangelho de Cristo, ele nos leva até Ele, ao Pai. Pois o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Lá em Romanos 1, capítulo 16. Aleluia. Eu quero te dizer que o inferno, ele é real, ele existe. O inferno não só é real, mas conforme a parábola, é um lugar de necessidades insaciáveis, desejos não atendidos, lembranças amargas e ausência de consolo. Não existe destino alternativo. Somente céu e inferno, os dois existem. Os homens não gostam da doutrina do inferno e tentam negar essa doutrina do inferno e do céu. Aleluia. Glória a Deus. Mas isso não muda as Escrituras. Jesus Cristo falou bastante sobre o inferno. Ele foi um dos primeiros que falou mais do inferno do que qualquer outro. O inferno é um lugar onde não há consolo, porque Deus não está lá. O inferno é um lugar que não existe perdão, porque Deus não está lá. Deus não vive em chamas. Deus não se mistura com trevas. A luz não se mistura com trevas. Aleluia. A treva não suporta a luz. Aleluia. A luz, quem está nas trevas, mas ela abomina as coisas que quem está nas trevas faz. Não vai distorcer isso aqui não, tá, meu irmão? Não vai distorcer não. Eu quero te dizer, eu vou repetir de novo isso aqui. A luz, ela ama a criatura que está nas trevas. Só que ela domina o que a criatura que está nas trevas está praticando. Que fique bem claro isso aqui. Eu quero te dizer que o inferno e o céu existem. O inferno é um lugar de tormento. O inferno é um lugar onde não existe consolo, porque Deus não está lá. O inferno é um lugar de onde não se pode sair mais, não, porque não tem para onde voltar. O inferno é um lugar onde ouvidos e não ouve mais. O inferno é um lugar de lembranças amargas. Quando você morre, você pratica coisas terríveis, você vai ser lançado lá. E lá dentro daquela chama, você vai ser atormentado noite e dia e vai se lembrar de todas as coisas que você fez aqui na terra dos vivos. Aleluia. E as lembranças lá vão ser amargas, amargas. Aleluia. O inferno é um lugar de onde não se pode mais ajudar a família. Ninguém pode mais ajudar quem está lá. Não pode mais, porque lá vai viver sendo atormentado todos os dias. Lá não tem perdão, não tem nada. Não tem bênção, só é chama. Só é chama. E a igreja vai ficar lá naquela chama queimando. Vai ficar ardendo lá, gritando. Vai ficar ouvindo aqueles gritos terríveis. Aquelas coisas horripilantes, aquelas coisas horrendas ali naquele lugar. Vai ser comido pelos bichos, pelos bichos peçonhentos, pelas coisas que ali estão. Vai ser todos os dias ali só sofrimento. É assim que é o inferno, amado irmão. E se eu fosse você, eu não ia para lá não. Eu voltava, se convertia para Cristo. Deixava Cristo começar a trabalhar no teu coração. Eu decidi abrir o coração para Jesus entrar e fazer morada eternamente dentro da tua vida. E aí vem esta pergunta aqui que o Espírito de Deus está mandando fazer. O que você tem feito pelos Lázaros que continuam à sua porta? Você tem visto a Lázaro? Tem ajudado a ele?
Ou você tratou o Lázaro, que tem batido na tua porta, na tua presença, você tem se deparado com ele, tratado ele com indiferença, assim como o rico tratou. Aleluia. Que fique bem claro isso aqui. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao teu coração, através desta palavra. Hoje a internet está um pouco ruim, está caindo. O tempo está chuvoso, está nublado e a internet está caindo e está só Jesus mesmo na causa para sustentar o áudio. Porque nem gravação não estou conseguindo fazer direito. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, essa daqui saiu. Essa daqui saiu, mais uma gravação. Glória a Deus. Bom, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Você que acompanhou essa transmissão de áudio. Abençoe a sua